Boa noite. O Brasil vive hoje em estado de emergência social. A declaração é do presidente Itamar Franco, que decidiu dar prioridade absoluta ao combate à miséria e à desnutrição. São 32 milhões de indigentes hoje no Brasil, o equivalente à população da Argentina. A fome é o tema do nosso debate de hoje nessa volta do RBS Documento. Estão aqui conosco no estúdio a epidemiologista Denise Aerts e o psiquiatra e supervisor do Centro Vida Humanísticos, o Dr. Salvador Célia. Nossos outros dois convidados estão no estúdio da Rede Globo em Brasília com a jornalista Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana Amélia. Boa noite, Cláudia. Vamos apresentar os nossos convidados aqui. Dom Mauro Morelli, bispo de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, que é o presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que é o coordenador nacional deste programa. Bem, mas antes de começar o nosso debate, nós vamos ver como está a situação da fome em Porto Alegre. Eles são mais de 1,5 milhão em todo o Rio Grande do Sul. O estado que mais produz alimentos do país é o 9º no contexto nacional em número de miseráveis. São pessoas que, na grande maioria das vezes, não têm sequer o que comer. São mulheres que geram bebês subnutridos. São crianças que, quando conseguem sobreviver, choram de fome e têm problemas de crescimento. São homens que vivem no meio do lixo e que muitas vezes tiram dele a sobra para alimentar a família. Mas além da fome, estes homens, mulheres e crianças têm uma coisa em comum, é a vergonha. A vergonha de reconhecer que a comida está cada vez mais rara. O feijãozinho, o arroz, mas dá, né? Pra mim tá bom, ele trabalha e eu também trabalho. O Rio Grande do Sul tem 171 favelas, segundo o IBGE. Dessas, 69 estão em Porto Alegre. Nas favelas está a dura realidade da miséria. Abandono, fome, subnutrição e desemprego. Os homens, na grande maioria, trabalham com biscates. As mulheres, quando trabalham, fazem uma ou outra faxina. Mas o que eles arrecadam é insuficiente para alimentar toda a família. Assim, as crianças já se acostumaram a passar alguns dias sem comer. Não é todos os dias que nós comemos arroz e feijão. Tem dia que não tem nada. Para muitas crianças, a merenda escolar passou a ser a salvação. É o café e o almoço de todo dia. O que você comeu antes de vir para a escola? Nada. Você não comeu nada em casa? Não. O que você vai comer quando você voltar para casa? Nada. O que você come antes de vir para a escola? Tomo café. O que você toma no café? Café. Já está comprovado cientificamente que a desnutrição afeta o crescimento físico. E essa cadeia de má alimentação começa antes mesmo do bebê nascer. Uma gestante mal alimentada gera um bebê subnutrido e com problemas no sistema imunológico. E quando há uma desnutrição muito prolongada, aí então há uma redução no crescimento. Nós estamos numa escola da Zona Norte de Porto Alegre. Aqui, das 660 crianças que estudam, muitas já apresentam problemas de crescimento, uma redução às vezes bem acentuada. Nesse consultório aqui trabalha o Dr. José Luiz Bar Duarte. Há 27 anos ele trabalha com esse problema da desnutrição. Ele está agora examinando um grupo de crianças. Doutor, essa criança que o senhor está pesando agora, ela tem quantos anos? Ela tem 12 anos de idade. Bom, ela deveria medir e pesar quanto? Ela devia medir 1,32 m a 1,45 m. Sim. E ela está com 1,32 m. Ela está com 13 centímetros, ou seja, mais de 10% de déficit de crescimento. O senhor considera isso um número alto, né, dentro dessa população que o senhor examina aqui? Não, nós fizemos um estudo no qual nós estudamos não só aqui nesta área, que é realmente carente, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, cerca de 10 mil crianças. E encontramos 60% das crianças com déficit de crescimento.
E nós, num outro estudo que fizemos, demonstramos que essas crianças, pela situação socioeconômica delas, elas estão menores do que crianças que foram avaliadas na própria Secretaria de Educação há 30 anos atrás. Já dá para se falar em nanismo no Rio Grande do Sul? Lamentavelmente. Desnutrição? Lamentavelmente. No seu entender, como nutrólogo, o que é preciso para efetivamente combater a fome? É uma vontade política, como o presidente agora parece que manifesta, ou é uma ação mais efetiva de dar realmente alimento? Bom, eu agora teria que dividir isso. Eu acho que tem que ser uma ação em que melhore as condições socioeconômicas da população. Depois, uma das nossas soluções é dar a merenda escolar, por exemplo, porque muitas dessas crianças vêm à escola especificamente por causa da merenda. Por isso, quando eu vejo a dificuldade, às vezes, de chegar o alimento na escola, eu fico preocupado. Mas a solução é a melhora da situação econômica das famílias para que eles possam comer em casa. Porque a solução é comida. O senhor trabalha há 27 anos com esse problema, doutor. Nesse tempo todo, o senhor viu a situação melhorar em algum momento ou está cada vez pior? Lamentavelmente, ela está cada vez pior. A epidemiologista Denise Aertes, da Secretaria Municipal da Saúde, pesquisou por 4 anos a estatura de 3.389 crianças porto-alegrenses e constatou que 6,8% das crianças de 0 a 5 anos estão com a estatura abaixo do normal. Essa menina tem 3 anos de idade e pesa 7 quilos 650 gramas, o peso de um bebê. Na Vila Caicai, de cada 100 crianças entre 0 e 5 anos, 69 sofrem de retardo no crescimento. Na antiga Vila Metralhadora, zona norte de Porto Alegre, as famílias tiveram melhor sorte. No início do ano passado, um projeto do Centro Vida Humanístico da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social criou na vila um centro de nutrição. Uma equipe trabalha junto aos moradores da vila, dando orientações e alimentos para garantir o desenvolvimento das crianças. Bem, Ana Amélia, acho que nós deveríamos começar este debate escutando aí em Brasília o Betinho, essa figura que vem coordenando esse programa da fome em todo o Brasil. O Betinho já deve, infelizmente, estar acostumado a ver cenas como estas que nós mostramos agora, né, Ana Amélia? Eu acho que aí ele pode começar exatamente depois do que foi descrito aí, esse quadro tão dramático. Betinho, uma avaliação nacional e regional de tudo o que está acontecendo nesse país sobre este drama tão grave. Olha, eu tenho 58 anos nesse país. Não me acostumei. E confesso que diante das imagens que eu vi, eu sinceramente preciso fazer uma força muito grande para encontrar o que dizer. Mas em nome dessas realidades, em nome dessas crianças, em nome dessa vergonha que é nacional, que atinge gente, e principalmente as crianças, mas todos, em todas as partes do país, há tanto tempo, sem que de fato nada efetivo seja feito para parar esse processo. Num país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, o 9º país capitalista do mundo, que tem tanta riqueza, que tem tanta possibilidade de erradicar o sofrimento imediatamente de tanta gente, mas que parece que já se acostumou com a miséria, se acostumou com a pobreza, com a indiferença, com o cinismo. Eu tenho a dizer que nós não podemos absolutamente aceitar que esse quadro permaneça. Em nome da ética,
em nome da dignidade humana, em nome de tudo que nos faz viver, eu creio que nós temos que colocar o país de pé. Nós temos que mobilizar este país de norte a sul, de leste a oeste, criar milhares de comitês de ação da cidadania, mobilizar e desafiar as prefeituras, todas elas, os governos estaduais, o governo federal, os ministros, todos eles, a cooperação internacional, para que este quadro mude, mas mude logo, mude já. E mudar significa primeiro alimentar toda a gente, garantir merenda escolar para todos, todo o tempo, mas também gerar empregos e recuperar a dignidade desse país. Eu acho que depois de um quadro desse, cada gaúcho, cada gaúcha tinha que sair para a rua e dizer: aqui não vai mais continuar acontecendo isso. A solidariedade é um fato e a solidariedade tem que ser traduzida de forma muito concreta e imediata. É isso que eu tenho a dizer agora. Eu não quero ficar falando mais porque as imagens estão falando muito mais que nós. Mesmo nós que já estamos de alguma maneira nesse movimento. E eu queria só aproveitar para pedir este vídeo, para que nós pudéssemos mostrar este vídeo em todas as partes do Brasil também. Veja, Cláudia, que o Betinho está carregado ao mesmo tempo de uma grande e profunda emoção, mas sobretudo de uma grande indignação, que é o que deve passar em todo o cidadão brasileiro hoje. Nós voltamos com você aí no estúdio. Sem dúvida nenhuma. E é essa indignação que nos faz estar aqui nesse momento discutindo esse assunto. Eu gostaria de ouvir Dom Mauro também, Ana Amélia, já que estamos iniciando esse nosso debate, porque Dom Mauro deve também se indignar, mas de uma certa maneira ele convive em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma das regiões mais violentas do Brasil, com uma violência, que aí já não é só a violência da fome, mas é a violência física, né, Dom Mauro? Exatamente. Eu estava também observando com dor no coração. Eu conheço o Rio Grande do Sul, eu vivi quase 3 anos da minha vida no Rio Grande do Sul, em Viamão, e é evidente que 30 anos atrás as condições do povo já revelavam preocupação nas periferias de Porto Alegre, mas eu creio que o Dr. Salvador acabou de colocar que nos anos que ele tem de serviço, cada ano as coisas ficaram piores, né? Eu tenho 18 anos de bispo na periferia de São Paulo e entre São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já há 12 anos na Baixada. Eu gostaria de chamar a atenção para 2 coisas importantes. A primeira é que o Brasil, como Estado, ele não tem o tamanho do povo. Ele é um país pensado, planejado, constituído, com orçamento que atinge 25% da população. Essa é a história terrível do Brasil. A outra questão que o gaúcho entende e sofre é a situação da terra. Nós vivemos na história do Brasil 2 momentos vergonhosos. A Guerra do Paraguai e o nosso povo, neste século, empurrado para ocupar terras no Paraguai e voltando agora de forma humilhada os brasil-guaios. Então, essa é uma questão. Todos os problemas brasileiros, da cidadania dos povos indígenas, à cidadania do povo negro, ao inchaço da cidade, à fome das crianças, está ligada ao aprisionamento da Mãe Terra. E eu gostaria de enfatizar que o caminho que nós queremos percorrer é uma ação de cidadania e esse caminho já está há anos sendo percorrido pelo povo. Eu gostaria de me referir ao movimento dos assentamentos que o próprio povo está fazendo. O povo não invade coisa alguma, o povo ocupa a terra e a FAO, recentemente, através de estudos, revelou por um dos seus técnicos que aquilo que se fez de reforma agrária no Brasil, modesto, insignificante, eu diria até mesquinho, revelou um grande resultado. Então eu gostaria de dizer que no Rio Grande do Sul
foi uma das bases desse movimento de ocupação da terra prisioneira concentrada. E aí nós temos uma resposta, um caminho importante que o povo está dando. E eu gostaria também de lembrar uma outra caminhada que o povo faz. Eu estive em Porto Alegre no começo de maio, estive lá nas ilhas do Guaíba, e eu vi aquelas duas pessoas, uma mulher e um homem, os irmãos Chequim, trabalhando com as catadoras de lixo, e o povo conseguindo se organizar e encontrar vida no próprio lixo. O povo está mostrando que ele não aceita passivamente. Creio que esta é uma mensagem importante que os gaúchos já têm dado, entre tantas outras. Dom Mauro, nós também gostaríamos de ouvir a palavra do Dr. Salvador Célia, que trabalha também há muitos anos com isso. Não sei se teria, doutor, uma explicação de por que o nosso país e o nosso estado, tão rico, chegou a uma situação de tamanha miséria como que a gente está vivendo hoje. Bom, em primeiro lugar, dizer da importância de estar aqui hoje nesse programa da RBS, com um tema que toca tanto a qualquer um de nós, que ninguém mais pode passar indiferente, e ao lado de duas personalidades como o Betinho e o Dom Mauro, que tanto fizeram por esse país, por toda a dignidade que trazem e ainda nessa luta que eles estão comandando. Olha, eu acho que as causas são muitas. Essas causas são até históricas, não é? São, vamos dizer assim, parece que nós brasileiros nos acostumamos a ver que o que é bom vem lá de fora, nós não valorizamos as nossas raízes. Parece que nós fomos realmente, vamos dizer assim, sofremos um processo de colonização completamente diferente do que foram os Estados Unidos, por exemplo, e a gente valoriza o que vem lá de fora e não valoriza o que é nosso, a nossa cultura. E disse bem Dom Mauro, o povo mesmo naquela condição tão precária ainda luta porque tem um pouco de autoestima, e eu como psiquiatra acho que a cidadania, esse resgate está ligado também à autoestima, e nós temos que fazer um pouco de acreditar qualquer pessoa humana numa utopia, porque quando não existe mais essa utopia, não existe mais a esperança, nós vamos realmente para a depressão, nós vamos realmente sem saída para as coisas. Então quando nós encontramos caminhos de pessoas, a luta pela comunidade, principalmente contra essa violência social, que nós estamos nesse processo de desumanização que atinge a todas as populações, também do primeiro mundo, mas que no terceiro mundo, onde a pobreza traz com si, acarreta tantos problemas a mais do que outras classes sociais, realmente nós temos que juntar forças e lamentar que um estado tão rico como foi o Rio Grande e ainda é o Rio Grande, ainda tenha tanto dessa vergonha, que não só do Rio Grande nacional, ligado principalmente, vamos dizer assim, sabemos que a nossa infância abandonada, essa parte da mortalidade infantil está ligada, vamos dizer assim, à parte do latifúndio. Nós estamos sabendo que existem causas estruturais profundas e num estado que é celeiro do país. Quer dizer, esse contraste, não é? De repente nós vivemos na Bélgica e na Índia, né? De repente na minha zona onde eu moro eu estou na Bélgica e 2 quadras dali eu estou na Índia. É isso que nós temos que lutar contra esse processo de desumanização, a violência social com programas que atinjam, acima de tudo, a mulher e o bebê, penso eu. Bem, nós no próximo bloco, no interior do estado, nós vamos exatamente ver esse contraste entre a miséria e as super safras. Nós já voltamos. Toda a sociedade brasileira. Os ricos em pânico erguem muralhas em torno de suas casas, sem perceber que a segurança não está na reclusão, e sim na liberdade que só a ordem jurídica da justiça pode garantir. O RBS Documento hoje está debatendo a fome. Nós vamos mostrar agora uma contradição. Numa das regiões mais ricas do Rio Grande do Sul, um exemplo de miséria no maior acampamento de colonos sem terra do estado. Em São Miguel das Missões, os colonos estão há 6 meses vivendo embaixo de barracos sem as mínimas condições de higiene. A fome é o maior problema dos acampados, apesar do acampamento estar bem ao lado de grandes propriedades rurais que produzem todos os anos toneladas de alimentos.
A última remessa de alimentos enviada pelo governo do estado, 8 toneladas de feijão, chegou há 40 dias. Os colonos dizem que o feijão tem um gosto ruim, mas mesmo assim está sendo consumido porque para a maioria dessas famílias é o único alimento do dia. Há várias semanas, o cardápio é sempre o mesmo. Só o feijão. Quantas pessoas vão comer esse feijão hoje? 6 pessoas. No acampamento dos colonos, nem todas as crianças têm o privilégio de tomar leite todos os dias, como está fazendo a pequena Márcia. O leite em pó é distribuído para as crianças com até 2 anos. O médico de Santo Ângelo, Cláudio da Luz, veio até o acampamento para examinar os filhos dos colonos. Segundo ele, a maioria das crianças está desnutrida e apresenta problemas no crescimento. Esse menininho aqui, ó, esse menininho assim, não tem diferença nenhuma de um somaliano, né? Dos desnutridos da Somália. Assim, existe uma Somália aqui no Brasil que a gente está vendo. Assim, o que é mais interessante, assim, cercado de propriedades que tem trigo, soja, milho, etc. Tem como recuperar a saúde dele nesse estágio, nesse grau de desnutrição que ele apresenta, doutor? É difícil na situação, mas se pode alguma coisa recuperar. Quer dizer, não se espere que deste ser humano aqui, ó, se obtenha um Albert Einstein, obviamente, né? Ou nem assim um indivíduo que consiga ter uma boa representação na sociedade onde ele vive. Isso é uma coisa terrível. Denise, você que trabalhou, que pesquisou, que trabalhou junto dessas crianças, o que o doutor nos diz é uma coisa grave, porque ele fala inclusive em Somália. E é para isso que nós estamos caminhando, você que trabalhou perto dessas crianças em Porto Alegre? Apesar de nós estarmos desenvolvendo esse trabalho com a população carente, né, de Porto Alegre, as imagens que o programa apresentou no início, nós estávamos comentando aqui no estúdio que elas continuam nos chocando. Então esse núcleo de miséria e desnutrição no meio de um estado com latifúndios e com uma plantação tão rica e uma monocultura exportadora é que causa tanta indignação. Mas o que parece diferente é que, apesar dessa nossa sociedade há tantos anos estar convivendo com a miséria, com a desnutrição e com a fome, parece que nós, como uma sociedade, vivemos um momento diferente agora. Parece que esses movimentos populares de invasão e mesmo saque, eles de uma certa forma tiraram o lirismo e o romantismo com que a pobreza e a miséria estavam sendo tratadas. Isso tornou essa situação do Rio Grande do Sul e a situação de um Brasil inteiro mais real. E se está se dirigindo, nós estamos nos encaminhando para um momento onde ninguém mais acredita que a população está dividida entre os ricos que sabem o que comer e os pobres que são burros e que não sabem. Agora, sobre população estar dividida, o Betinho também tem alguma coisa parecida com isso, não é, Betinho? Vê se eu estou errada. Você diz que existem os que são literalmente, frontalmente contra a fome e os que querem se aproveitar da fome. É uma coisa mais ou menos assim ou me enganei? Inclusive, eu gostaria de dizer que desde que começamos essa campanha, eu só encontrei até hoje 4 ou 5 pessoas que efetivamente se colocaram contra a campanha porque dizem que existe algo mais prioritário que essa. Mas nós temos encontrado, e nisso a doutora tem razão, há uma mudança, sim. Nós estamos encontrando uma imensa disposição em todos os setores da sociedade, todo tipo de gente. Eu diria que até nas crianças, no sentido de que a situação tem que acabar, tem que mudar, que esse quadro é inaceitável e que, portanto, algo tem que ser feito. Eu quero dar um testemunho de que de norte a sul do Brasil, e Dom Mauro também pode dar esse testemunho, nas igrejas, nas universidades, nas associações de bairro, nos sindicatos, no pessoal da mídia, da criação, do marketing, de tudo que se possa falar, além daqueles que sempre já batalharam por essas causas, há hoje uma consciência e um sentimento novo, um sentimento fortíssimo, não é, que desperta a solidariedade. A população brasileira não é cínica, Betinho, ela agora, é solidária. Quando o que ela está precisando é simplesmente daquele alô, daquele gesto, daquela mobilização, daquele sinal,
né, que um filme como esse dá, que um programa como esse cria, que é de dizer, vamos nos organizar para acabar com a miséria. Denise, a miséria é intolerável. Betinha, a Denise queria dizer alguma coisa com relação a isso que você colocou. Por favor, Denise. O que eu acho é que o nosso momento está um pouco diferente, porque a sociedade se divide, de uma certa forma, entre aqueles que olham esses movimentos populares e enxergam que esse segmento da população é composto dos feios, sujos e malvados e que nós precisamos conter essa população com castigos como pena de morte e outras formas de contenção social. Mas eu acho que a grande maioria se junta nesse movimento de solidariedade, se dando conta que existe um papel de cada cidadão e uma postura que deixa de ser passiva e não espera mais que as instituições públicas e os órgãos governamentais deem conta dessa situação, onde cada cidadão percebe que existe um papel para cada um de nós e que é no resgate dessa nossa cidadania, como aquela parcela ainda não faminta, é que nós podemos nos unir e iniciar um movimento de combate, que eu acredito que tenha um momento de atenção imediata aos famintos, fornecendo alimento, e um plano mais a longo prazo, que é de uma mudança estrutural. Aí, quando você fala estrutural, eu queria até pedir a participação de Dom Mauro. Dom Mauro, a gente andou olhando por aqui, até quando o senhor esteve aqui em Porto Alegre, o senhor deu uma entrevista dizendo que era contra, ou não que era contra, mas que achava que o assistencialismo não resolvia. E a grande discussão que se faz hoje é essa. As pessoas têm fome, elas precisam comer. As barrigas daquelas crianças, elas roncam. Aí o assistencialismo não funciona ou são as duas coisas? A gente pode ser assistencialista e aí também discutir toda a questão estrutural. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu gostaria de regressar à imagem daquela criança que o médico deu um laudo, é uma criança condenada. O médico dizia, ela jamais terá a capacidade de marcar uma presença significativa na sociedade. Eu creio que ninguém de nós está propondo assistencialismo. Nós estamos propondo o exercício da fraternidade, que cada um de nós acorde, sinta o amargor daquilo que come sozinho e reparta o pão. E a experiência que estamos tendo é que a energia da solidariedade, ela se transforma numa força de mudança. Eu queria fazer duas observações diante do quadro daquela criança. A palavra Somália foi colocada algumas vezes já nas reflexões. Há uma diferença fundamental entre a Somália e o Brasil. A Somália toda sofre a miséria. Toda a população da Somália está sendo destruída. Agora, o Brasil tem uma grande diferença com a Somália. O Brasil, nos últimos 7 anos, produziu 57 milhões de toneladas de grãos. Arroz, feijão, trigo, milho, soja. E segundo os padrões da Organização Mundial de Saúde, esta comida é suficiente para alimentar todos e cada um dos brasileiros. O escândalo é exatamente o que dizia o próprio médico. Ao lado da riqueza dos grãos, crianças condenadas a não ter expressão alguma na vida. Esse é um ponto sério que exige uma mudança na própria política. Nós queremos uma política de segurança alimentar que faça com que haja produção para o alimento do povo e uma política salarial que permita ao povo, com dignidade, adquirir aquilo que é um direito seu de cada dia. E eu acrescentaria uma outra observação, que é a responsabilidade do discurso religioso. Nenhuma criança nasce para morrer criança. A minha fé me diz que Deus quer que todas as crianças cresçam na terra. Nós não podemos continuar mais ensinando o povo a morrer bem. Nós temos que ensinar o povo a lutar pela sua cidadania na terra. Essa é uma questão muito séria, é uma grande responsabilidade, porque por detrás da miséria e da inflação no Brasil existe também uma dimensão extremamente grave cultural. O senhor veja só, é uma criança gaúcha, nasceu num estado que colheu na última safra 10 milhões de toneladas de grãos entre milho, feijão. É muita coisa, né, a gente conviver. Doutor Salvador, o senhor tem uma experiência muito bonita em termos de trabalhar e tentar, quer dizer, o senhor
dá muito da sua contribuição pessoal para tentar melhorar um pouco esse quadro, né? Olha, na verdade, são um grupo de companheiros que acreditam que tem que fazer alguma coisa, que é a história da comunidade da Zona Norte de Porto Alegre. São 200 mil pessoas, com 60 entidades que participam do Vida Centro Humanísticos e todos os companheiros que trabalham lá, que têm, assim, esse engajamento numa proposta de cidadania, não é? O nosso centro procura, junto com a comunidade, valorizando a cultura da comunidade, a força da comunidade, numa cogestão, resgatar essa cidadania que começa pelos bebês. E nós trabalhamos com os bebês desnutridos, como apareceu ali aquela boa experiência da Vila Passo das Pedras 2, em Porto Alegre. A antiga metralhadora. Exatamente. E eu gosto de salientar isso, porque foi um aspecto muito importante. Foi a comunidade que nos buscou e junto nós nos demos conta por que algumas pessoas que vivem numa situação tão difícil não têm filhos desnutridos e outras pessoas tinham filhos desnutridos. E aí nós encontramos muitas causas psicossociais. A primeira de tudo foi justamente essa migração, esse pessoal que perdeu as raízes, que abandonou suas terras, que abandonou suas famílias, enquanto que as outras pessoas tinham alguma raiz próxima, algum amigo, algum familiar, e essa falta de apoio é muito importante. Encontramos também muita depressão nessas mães. Encontramos também que muitas delas estavam desnutridas, mas nem todas quando estavam grávidas. E encontramos que na história delas o abandono, a negligência estava nelas. Então, fazer um atendimento preventivo para essas mulheres e esses bebês é revolucionário, como o Betinho e o Dom Mauro estão propondo para nós. Nós temos que começar pelo bebê, porque um bebê que vive essa violência já no ventre da mãe, quando nasce, colocou para dentro dele que imagens, que afetos. Então, nós precisamos fazer um trabalho integrado, dar a comida, mas também valorizar o ser humano para buscar essa autoestima. E foi muito importante a comunidade, porque essas mães que estavam com esse problema, elas tiveram na associação comunitária esse apoio às novas raízes, e graças a isso houve a recuperação dessas crianças. Então, não adianta também só dar a comida. Temos que fazer um trabalho integrado. E mais ainda, o Dom Mauro falava na desnutrição, eu diria o seguinte, que muitos poderão ser recuperados, por sorte, porque a maioria ainda das crianças brasileiras estão entre a parte de desnutrição suave e moderada. Que se nós agirmos a contento, nós vamos poder recuperar essas crianças. Isso é que é o grave, se não fizermos nada. Bom, essa questão do assistencialismo ou não, no próximo bloco a gente vai voltar a discutir. Resolve ou não o assistencialismo? Você vai ver a sopa do pobre em Porto Alegre. Já voltamos. Em números absolutos, a cidade de Pelotas, no interior do estado, tem o maior número de indigentes, 53.271. Logo depois está Santa Maria, com 36.712 indigentes. Passo Fundo vem em terceiro, com 26.643 indigentes. Bem, há quem conteste o simples assistencialismo. Disse que, em vez de dar o peixe, deve-se ensinar a pescar. Mas matar a fome é um problema urgente, como a gente tem visto até agora. E fazendo isso há mais de 60 anos, uma casa em Porto Alegre, conhecida como Sopa do Pobre, dá um prato de sopa com pão a qualquer pessoa. Isso sem discriminação. Avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre, 9h30 da manhã. Esta longa fila que se forma é de pessoas famintas. Gente que espera por um prato de sopa. Muitos, por vergonha, escondem o rosto. Eu sou muito pobre, sou obrigada. O salário tá pouquinho, né? Necessidade, sou aposentada com salário mínimo. Como a gente é pobre, não tem onde comer, a única coisa que tem para dar é aqui. Há 61 anos, a Sociedade Espírita Ramiro Dávila serve todos os dias um prato de sopa a quem tem fome. São mais de 300 pratos. Os alimentos vêm através de doações. Ana Amélia, eu gostaria que você, em Brasília, perguntasse aos nossos convidados a opinião deles sobre isso que a gente acabou de mostrar. Eu acho que a pergunta tem que ser primeiro ao Dom Mauro, até porque a Igreja Católica tem uma participação especial nesse processo. E eu queria saber o que a Igreja está fazendo a partir deste exemplo que foi dado aí em Porto Alegre, Dom Mauro. Eu creio que a Igreja em todo o Brasil tem canalizado energias para as grandes causas, como a questão indígena, a questão da terra, mas nunca se descuidou das coisas pequeninas e decisivas, que é alimentar quem tem fome,
Eu creio que é um sinal do Evangelho sempre a partilha. E o testemunho que eu dou das próprias comunidades na periferia de São Paulo e periferia do Rio é que os pobres sempre realizaram entre si a partilha. As famílias pobres sempre acolhem nas suas casas, né? Esse testemunho é que tem sido, inclusive, a energia, a base de sustento e de coragem para muita gente. Eu gostaria de insistir que, neste momento, a proposta, diante da emergência, do desastre grave que está aí ameaçando a vida, de forma especial, das crianças, que todos nós devemos ter pressa em repartir o pão e alimentar a vida e não fazermos discursos. O povo que sofre fome não quer palavras, quer pão. Eu creio que a coerência de quem crê na sua humanidade, de quem quer participar do resgate da dignidade humana, é combater a fome imediatamente. Esse é o desafio. E a descoberta que nós temos pelo Brasil afora é que muita gente está se mobilizando. Eu estive no Piauí nesta semana passada, nas agências do Banco do Brasil. Os funcionários no interior do Piauí estão se cotizando e mobilizando outras pessoas e distribuindo comida. No Ceará, no mês passado, os funcionários do Banco do Brasil distribuíram 60 toneladas de comida. Eu creio que esse é o primeiro caminho. Eu creio que na hora que o povo brasileiro começar a partilhar e a repartir, o Brasil começa a mudar. Betinho, qual é a diferença desta ação individual de repartir o seu pão com o assistencialismo? Eu acho que quem faz assistencialismo não quer mudar. Ele está dando pão exatamente para manter as pessoas no mesmo quadro em que estão. Solidariedade com cidadania, com proposta de mudança, é outra coisa. É outra coisa. É a primeira vez, observem bem, é a primeira vez que no Brasil se liga direitos humanos, cidadania e mudança estrutural com luta contra a fome. Mas também é a primeira vez que o Brasil acorda e diz: temos 32 milhões de pessoas na indigência e não somente na pobreza. Então, é uma mudança muito forte na realidade, mas também na concepção. E eu acho que muita gente ainda está vivendo com os fantasmas do passado, entendeu? Então diz, se eu encontro uma pessoa que está com fome e eu dou um prato, aí ela fala assim, mas isso é assistencialismo? Eu digo, não, olha, eu acho que é simplesmente um prato, né? Prato é prato, comida é comida, fome é fome. Agora, quando nós vamos pensar na parte, digamos, das propostas, aí é outra coisa. Aqui tem um exemplo muito concreto nesse filme. Um acampamento do sem terra, que lutam pela reforma agrária e que, no entanto, comem à custa da solidariedade dos seus companheiros e da sociedade que vai lá levar o feijão para eles comerem. Então, será que os sem terra também são assistencialistas? Não, é exatamente a diferença disso. Aí é solidariedade. É solidariedade, quer dizer, quem é solidário com o sem terra é solidário também com a mudança que deve ser feita na sociedade. É essa energia que vai movimentar esse trabalho todo. É essa energia e essa consciência. A doutora que estava falando, a Denise, ela falou exatamente as coisas que nós estamos falando. Depois que ela falou, eu disse, bom, eu não tenho mais nada a dizer, ela já disse. Quer dizer, a ação é a ação da cidadania, mas é uma ação da cidadania em cima de um quadro dramático da realidade brasileira. Nós também temos aí um outro inimigo poderoso, Betinho e Dom Mauro, que é exatamente uma cultura dentro da nossa elite política, especialmente na região Nordeste, que prega e que pratica esse paternalismo político como forma de continuidade no poder. Veja agora, o feijão que ia para o Nordeste foi desviado, era para matar a fome dessa gente, foi desviado para ser vendido. Quer dizer, isso é um crime. Então, como é que isso vai se vencer, essa barreira cultural? Cadeia. Uma pessoa que faz uma coisa dessa tem que ser processada, tem que ser presa. Essa é uma ação que a justiça tem que cuidar. Quem tira o pão da boca do brasileiro ou o feijão da boca da pessoa que está necessitada, nós não podemos mais ser complacentes com isso. E dizer, não, é a cultura do coronelismo. Coronelismo, nada, isso é cadeia, isso tem que dar, entendeu? Isso é crime. Crime, está no Código Penal, Roubo, né? Roubo, está lá. E roubo de pessoa que está
absolutamente desassistida. Então é crime com agravante, entendeu? É duplo crime. Então nós também temos que parar com isso, entendeu? De ficar achando... Eu não tenho mais condescendência com esse tipo de coisa. Não podemos Houve desvio, não podemos. Houve desvio de feijão, apura, acha quem for. E prende. Quer dizer, processa e prende. Eu não estou querendo prender antes do processo, não. E não Faz o processo e prende. Betinho, não é só o desvio, há o desperdício total. Nós tivemos um caso aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, que toneladas de feijão ficaram estocadas por mais de um ano, apodreceram, não foram distribuídas por um problema absolutamente burocrático. Claro. Uma briga entre governo, quem deveria ser o responsável pela distribuição. E 10% dos alimentos do que nós produzimos no Brasil, nós perdemos só no transporte desses alimentos. Quer dizer, nós temos o micro desperdício, o médio desperdício e o macro desperdício. E o Brasil pode ser campeão nos três. E isso é um problema econômico, mas é fundamentalmente também um problema cultural. Eu acho. Nós achamos normal que você vá num restaurante, receba um prato de um tamanho fantástico, que talvez os gaúchos consigam comer, mas... E isso sobra e todo mundo deixa lá, entendeu? Nem pensa que aquilo poderia imediatamente servir a quem está lá fora ou uma pessoa que possa comer aquilo. Vai desde essa ação, até uma outra que é a safra, os 10 ou 20% que se perde de safra, a armazenagem, que é feita de forma totalmente irresponsável e sem controle. A sociedade não controla as toneladas que nós temos. Agora, eu sempre gosto de dizer o seguinte: muito bem, esse problema existe? Então, vamos acabar com o desperdício. E isso tem que ser uma ação individual, tem que ser uma ação familiar, porque as nossas famílias desperdiçam, e tem que ser uma ação das empresas e do poder público. Por isso eu acho que o desperdício, que é um problema, ele tem que se transformar também numa espécie de programa de ação. O brasileiro tem que reconhecer que o desperdício também, e nessas circunstâncias, ou em qualquer uma, é um crime. Denise, você queria fazer uma observação exatamente sobre a questão dos alimentos, né? Até a minha intervenção ia ser na questão dos alimentos, mas ouvindo o Betinho, eu pensei que talvez o mais grave, sério e macro, e quem sabe perverso desperdício que a nossa sociedade está fazendo é com essa vida humana que nós estamos deixando escoar Brasil afora. E quando o médico, o nosso colega, fala que aquela é uma criança irrecuperável, que não vai ter um papel na sociedade, de uma certa forma eu me assusto. Porque eu acho que ao mesmo tempo que se diz isso, tem que se marcar. Isso vai acontecer se nada for feito, se nenhum de nós assumir o papel que cada um de nós tem. E acho que a nossa vivência do impeachment e do que tem acontecido no cenário político-social tem nos mostrado que esta mesma sociedade que coloca um presidente e que tira esse presidente desse local tem um papel importante, tem um poder de mobilização e tem uma responsabilidade em dizer: chega de desperdício, está na hora de se fazer alguma coisa consequente, ética e que dignifique não a todos os brasileiros, mas a cada um de nós, mesmo os não famintos. Denise, eu vou lhe convidar para sair pelo Brasil trabalhando conosco, você está com um discurso muito afinado. O Dom Mauro, Cláudia, também tem uma observação a fazer dentro desta linha. Eu creio que há uma questão central. Sexta-feira passada nós tivemos um encontro além do Conselho com os representantes dos ministérios e eu fiz questão de levantar dois pontos sobre o desperdício. O que é inaceitável um país com tanta produção não ter o destino desse alimento que ele deve ser dado, que é para as pessoas, as crianças em primeiro lugar. Nós temos que encontrar uma solução urgente. E um caminho para mim é regionalizar a produção e diversificar a produção. Agora, eu creio que o desafio para todos nós, governos municipais, governos estaduais, governo federal, os bancos que ganharam muito dinheiro no Brasil, as grandes empresas que ganharam muito dinheiro no Brasil e a sociedade, é garantir a merenda escolar. Eu creio que o caminho mais prático é aproveitar a rede pública de ensino e abrirmos estas redes de ensino com as suas cozinhas e refeitórios, envolvendo a organização comunitária, envolvendo financiamento para a produção para a merenda escolar,
abrimos um programa que garanta todos os dias do ano, Carnaval, Ano Novo, Natal, a comida nas escolas. Eu creio que o primeiro aprendizado de uma criança é comer. A criança busca se amamentar. É o primeiro aprendizado. E o primeiro direito básico que tem quem está vivo é a alimentação. Então, o desafio que está aí, eu colocaria para mim, para todos nós, é entrarmos de forma comprometida em assegurar a merenda escolar no nosso país. Evitando aí também, Dom Mauro, o desperdício que as escolas públicas dos municípios e nos estados acontece nesses períodos que ele citou aí, como são as férias escolares. O desperdício dos espaços ociosos. Exatamente. Né? Ana Amélia, nós vamos chamar o intervalo e voltamos para conversar sobre isso. No próximo bloco, a favelização, infelizmente, não é novidade no interior do estado. As condições da população carente é a mesma da periferia das grandes cidades. Nós já voltamos. E no mínimo 2.242 calorias, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada considera indigente a família que consegue comprar apenas esta ração mínima. Bem, nós vamos para a última parte do nosso debate de hoje do RBS Documento, que é sobre a fome. O interior do Rio Grande, lembrado sempre pela fartura, hoje mostra contrastes tão grandes como o de outros estados brasileiros. Em Pelotas, cidade com maior número de indigentes na zona sul do estado, as famílias de papeleiros têm dificuldades para conseguir alimentos. Já em Santa Maria, o problema da fome é maior em uma área que foi invadida. Para muitos, é pagar aluguel ou dar de comer para os filhos. Em Santa Maria, o problema da fome atinge mais de 2.000 famílias. Na maioria delas, o pai está sem emprego e é obrigado a fazer biscates para sustentar a mulher e os filhos. Essas famílias abandonaram as casas nas vilas onde pagavam aluguel para fugir da miséria. O resultado são dezenas de terrenos invadidos na periferia da cidade. É pagar o aluguel ou sobreviver. Se pagar o aluguel, não sobrevive. Se sobrevive, não paga o aluguel. Neste barraco mora o biscateiro Modesto da Silva, a mulher dele e 5 filhos, todos menores. Nós vamos entrar e conferir se eles têm algum tipo de alimentação. Tudo que existe aqui são esses ossos que estão sendo fervidos para fazer sopa. A senhora só tem esse alimento em casa? É, hoje é. Só isso que a senhora tem para dar para as crianças? É, e farinha de milho para fazer sopa. E quando acabar esse alimento? Sim, pois aí o marido certo ele traz, né? Vai estar trabalhando, né? Para quem come arroz e feijão no máximo uma vez por dia, poder saborear um peixe é um grande prazer, ainda que ele tenha que ser dividido entre 6 pessoas. Na hora de conseguir a comida, o que vale é o jogo de cintura. É um peixe bom, apenas o que é os retalhos dos peixes que eles botam fora. Né? Então a gente aproveita, que não está estragado, deixa bem limpo, lava direitinho e faz a comida. Para comer eu vou pedindo, né? Porque eu tenho bastante colega, eu tenho bastante vizinho que me dá força para mim. Graças a Deus tem que me ajuda. Só pedindo? Só pedindo. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 5. E como é que faz para conseguir comida para toda essa gente? É no papelão com a minha guria junto. Quando dá, né? Quando não dá, a gente passa até fome, a gente passa. E onde é que vocês conseguem comida? De onde é que vocês tiram? E quando ela junto o papelão que nós vendemos e compramos. Algum quilinho, alguma coisa para dar para eles comer. E quando vocês não têm dinheiro para comprar, como é que fazem? Aí não temos nada, aí não podemos fazer nada. Quando vocês passam algum tempo sem comer? Nós passamos. Quanto tempo vocês já chegaram a ficar sem comer? Não, às vezes um dia, assim, sem botar nada na boca. Doutor Salvador Célia, são realmente depoimentos contundentes. O que nós percebemos conversando com essas pessoas, primeiro, é uma grande falta de esperança. O que me parece é que essa população ela está cansada, né? E quando nós chegamos para conversar com essa população, o que eles perguntam é assim: o que vocês vão me dar? Vocês vão matar a minha fome? Vocês vão dar comida para o meu filho? O senhor acha que existe alguma maneira de levar a esperança de novo para esse povo? Eu acho que o que nós estamos fazendo, que o Betinho e o Dom Mauro estão comandando e que o povo brasileiro está com essa mudança, é justamente a possibilidade que se oferece, que é trazer esperança. Eu acho que nós sofremos muito, vamos dizer assim, a ruptura dos vínculos afetivos. O próprio fenômeno esse da migração, que mostrou perfeitamente, vamos dizer assim, a perda das raízes, o povo está perdendo isso. Então, quando temos organizações comunitárias
associação de moradores, clubes de mães, é por aí que nós temos que ir. As pessoas se sentem apoiadas, buscam novas raízes. Então é necessário, quando existe tanta falta de vínculo nessa sociedade tão desumanizada que nós temos, onde a violência social é tão forte, que a gente busque de novo uma espécie dessa rede de solidariedade, uma espécie assim de uma teia de aranha, flexível nesse sentido, que busque esses valores que a própria comunidade tem para esse resgate da autoestima. São muitas frustrações que o povo está sofrendo. E quando tem falta de vínculos, quando nós estamos com muita frustração, quando nós estamos sem esperança, nós chegamos na depressão, como mostrou, é o símbolo do povo brasileiro. E depressão é uma coisa muito triste. E quando uma mãe, por exemplo, está deprimida, ela não pode estimular o bebê, porque a desnutrição tem muito a ver não só com a falta de calorias e de comida, falta de estímulos. E uma mãe deprimida não faz a cabeça do bebê. E uma mãe só é mãe quando o bebê também sorri para ela. Por isso que eu insisto que, além de dar merenda escolar, nós temos que dar uma atenção especial à mulher, à gestante, fazendo um trabalho de alimentação, um pré-natal integrado, com muito apoio psicológico, que é por aí que começa a vida. É por aí que um bebê no ventre e depois, quando nasce, pode ter uma vida melhor, ter a sua cidadania. Eu acho que nós temos que trabalhar a cidadania no início da vida, e muita campanha no pré-natal. Voltando agora a Brasília, Betinho, no nosso último bloco, eu queria mais ou menos a gente tentar chegar a algumas conclusões. A gente falou muito em retomada de uma consciência nacional, da sociedade como um todo, abraçar esse movimento. Mas eu queria te fazer a seguinte colocação. Tudo isso sem uma redistribuição de renda nesse país, sem uma retomada de crescimento e sem combater a inflação, que na verdade é o grande monstro que acaba gerando toda essa miséria, a gente vai chegar lá? Não, eu acho que isso tudo tem que vir junto. E nós temos que descobrir que é possível vir junto. É possível combater a inflação sem recessão. É possível distribuir alimentos sem assistencialismo. É possível fazer reformas estruturais aqui e agora, sem esperar para daqui a 10 anos. E é possível, principalmente, recuperar no Brasil o sentido da cidadania. Eu diria, inclusive, que eu ficaria com 2 ideias, além dessas que nós já falamos, que seria 2 desafios. Um desafio para a sociedade toda e para cada um que está nos vendo. O desafio de criar milhares de comitês. Mas milhares de comitês agora, não depois do Natal, agora. Se forem criados milhares de comitês, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul muda de cara, o Rio Grande do Sul muda de rumo e o Rio Grande do Sul vai conseguir enfrentar a indigência e a miséria. Segundo desafio, gerar empregos, gerar milhares de empregos. O governador Colares, o prefeito, os prefeitos, os empresários, enfim, todos unidos num mutirão para gerar emprego. Porque se nós não queremos cair no assistencialismo, dado o primeiro 5 quilos de feijão para evitar a fome ou a morte dessa criança, a família precisa trabalhar, o pai precisa ter um salário, mesmo que seja um salário mínimo, que nós sabemos que não dá, para que se possa sair dessa situação. Então, eu estou hoje movido por 2 ideias centrais. Uma é um sentimento trágico de que nós temos que sair dessa situação. Quer dizer, é triste viver neste país, mas por outro lado, um outro movimento, uma outra energia, uma outra esperança é que eu estou vendo a sociedade se movimentar para sair disso. Os comitês estão sendo criados. Nós hoje já temos uma lista de mais de 160 comitês criados no Brasil inteiro. Mas isso é a lista dessa semana. Daqui a 1 mês, 2, 3 meses, nós vamos estar falando de milhares e milhares de comitês. E se um filme como esse, se um vídeo como esse fosse mostrado a cada semana, pode ter certeza que nós chegaríamos lá muito antes do que a gente pensa. Porque há essa energia latente, vibrante no Brasil, de gente como nós que está dizendo: nós queremos mudar isso e nós vamos mudar isso. Foi assim que o país mais populoso do mundo, a China, resolveu seu problema de fome. Mas, Cláudia, o Dom Mauro Morelli tem mais coisa para falar sobre esses passos objetivos e concretos para resolver esse problema. Para recuperar o ânimo e alimentar a esperança, como dizia o Dr. Salvador,
eu lembraria que essa guerra contra a fome, a miséria e pela vida, ela tem 3 palavras-chave: a solidariedade, a parceria e a descentralização. E eu gostaria de destacar o elemento da parceria em termos das universidades. Betinho e eu estivemos na reunião dos reitores em Manaus, de todo o Brasil, assinaram um compromisso. Eu sou testemunho que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já iniciou um trabalho de parceria. Lá no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual firmaram na semana passada um convênio com as prefeituras da Baixada e com a Diocese de Duque de Caxias, com a Federação dos Moradores, as várias federações e com os movimentos populares. A universidade vai fazer um projeto grande de pesquisa científica a respeito do aterro sanitário que está destruindo a Baía de Guanabara. A universidade está começando nesta segunda-feira, em parceria com o movimento comunitário, a erradicação da miséria e da indignidade de uma favela. Vamos fazer um grande projeto social de saneamento e habitação, tendo como grande diretriz a dimensão comunitária. E a universidade está querendo doar da sua folha de salários, da folha de pagamento, 1% para ajudar a dinamizar o serviço de resgate à cidadania. Aí está um caminho para as universidades, na pesquisa, na elaboração de projetos e na partilha. Há uma diferença muito grande em salários no Brasil. Tem gente que não ganha tem gente que ganha 1.000 salários. Como há também aqueles que ganharam muito com a inflação desses 30 anos. Esses, por justiça, não por solidariedade, devem repartir. A parceria é o caminho da esperança. Denise, queria fazer uma colocação aqui, Dom Mauro. É que nós, quando falamos da participação da universidade, da comunidade científica, nós estamos falando de um grupo que já está sensibilizado e que tem acesso à informação. Eu acho que um momento importante do que o Betinho estava falando antes, a possibilidade de se criar esses comitês, está na socialização da informação e auxiliar que toda a sociedade conheça a realidade. Nós aqui em Porto Alegre vivemos uma situação onde 44% das famílias que nós estudamos mal tinham uma renda familiar suficiente para a aquisição da ração mínima essencial. Então nós precisamos lembrar que um trabalhador faminto, ele é um trabalhador que não tem um potencial para o trabalho, ele não produz, ele não se insere no mercado de trabalho. Ele não é um adulto vagabundo ou que não produz porque não quer, por ser indolente. Ele é também um faminto, não é só as nossas crianças que estão famintas. E o papel nem sempre traz renda. O papel no papeleiro às vezes vira sopa, ele vira comida. Então nós temos que começar a corrigir uma série de falácias que já estão incorporadas à cultura popular e entre elas de que o que existe é um excesso de população, no lugar do entendimento correto que o que existe é uma má distribuição de renda e uma má distribuição de alimentos. Então, acho que nós também, a parte de todos os movimentos que nós estamos nos engajando, nós precisamos socializar as informações e trazer a discussão para todos os segmentos da população, para que cada pessoa possa esclarecer suas dúvidas, conhecer o que representa a miséria, a segregação e a exclusão de uma parcela tão importante da nossa população de uma vida social e produtiva. Essa questão da fome, a questão do engajamento e tudo que a gente discutiu no programa hoje, ela é importante, claro, para chamar mais gente para essa luta. E eu não gostaria de terminar esse programa sem citar o exemplo de uma telespectadora que, vendo a chamada do programa no ar, nos ligou para dizer: que bom que vocês vão discutir isso, porque eu, indignada, peguei um dia a sobra de comida que eu tinha em casa, fiz uma sopa, fui lá para baixo do viaduto dos Açorianos e comecei a distribuir sopa para os meninos de rua. Hoje em dia, eu tenho que fazer litros e litros de sopa, porque é uma população imensa que vem atrás da minha sopa. E eu não consigo mais servir sopa para todo mundo sozinha. Eu quero que mais gente venha nessa luta comigo. É o exemplo da Dona Maria do Carmo Goulart. Eu tinha que dar esse exemplo aqui, porque mostra bem o que a gente está tentando, que é levantar todo mundo num grande programa. O assunto é vasto, as soluções ainda vão demorar, mas a gente está começando aos pouquinhos. O Betinho, com essa força que ele tem, Dom Mauro, o conselho todo, com esses 21 representantes que estão por esse Brasil afora, trabalhando para combater a fome e a miséria. Nós vamos voltar a esse assunto. Betinho e Dom Mauro já ficam comprometidos conosco quando estiverem em Porto Alegre no mês que vem,
de nós retomarmos esse assunto, daí mais pertos, né? Estamos pertos no ar, mas distantes de Porto Alegre a Brasília. Eu agradeço a participação de vocês, a boa vontade, agradeço a participação da Ana Amélia, da Denise, do Dr. Salvador Célia, e agradeço a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, eu sei, vão colaborar nessa briga daqui para frente, para fazer um pouquinho cada um, a gente vai acabar com essa fome, sim. O RBS Documento termina aqui e nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite para você.